Galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Fábrica D e hoje veremos a parte de associação mista de resistores. Bom, é importante já esclarecer que essa parte ela é muito importante porque sem aqui o encaminhamento que eu vou te dar, seria bem complicado você resolver certos tipos de associações. Tá? Temos ali de Kirchhoff e por aí vai, não vamos entrar nisso ainda, tá bom? Mas com o que você viu até agora, se você usar o que você viu até agora para resolver tipos de circuitos como esse, a coisa vai complicar, tá? E aí, o que eu quero que você saiba? A principal ferramenta que a gente tem aqui é a chamada simetria. E você perceber que se você olhar para um desenho, por exemplo, como esse, no qual todos os resistores são iguais a R, eu quero achar o REC entre A e B nele. E se eu imagino uma linha passando aqui pelo meio, o que vai acontecer? A metade da esquerda e da direita do desenho são exatamente iguais. É como se estivesse quebrando aqui o R em dois resistores de R sobre 2, né? Mas é como se eu tivesse aqui, como não tenho, que a parte da esquerda e da direita são exatamente iguais, ou seja, o caminho que a corrente perfaz quando sai do ponto A é o mesmo que ela vai fazer para chegar até o B e se juntar toda novamente. Quando isso estiver acontecendo, eu tenho uma vantagem que pontos aí que a princípio, se eu for marcar aqueles pontos, né, que representam o potencial elétrico, pontos que a princípio não seriam iguais, você vai perceber que eles são iguais. Então, por exemplo, aqui você vai perceber também que não só no meio, né? Se você olhar aqui, o caminho percorrido pela corrente até aqui foi o mesmo por esses dois resistores. Ela encontrou um R e outro R, e depois tudo que vem depois é exatamente o mesmo. Porque aqui não são só os dois sozinhos, né? Não é que nem tem uma associação que vem isso paralelo e depois acabou. Eu sei. Só que, como tudo que está ligado à pontinha do de cima é a mesma coisa do de baixo, eu posso dizer realmente que a corrente que foi puxada por cima é a mesma corrente puxada por baixo. Logo, o potencial que você vai ter aqui, se eu chamar de C, aqui também será igual a C, tá? Quando eu vou da esquerda para a direita, é claro que o potencial daqui não é igual a C também, né? Tem um R no caminho. Porém, se aqui eu chamar de D, como eles estão dentro dessa mesma linha aqui vertical, lá embaixo vai ser D também. E isso vai facilitar muito aqui a nossa vida, galera. Beleza? Que aí como que o desenho vai ficar no final das contas? Ó, se eu pego aqui e refaço o desenho, aqui esquerdo ponto A, lá no meiozinho ponto B. Então eu vou ter aqui, ó, de A para C tem 2. De D para C, para B, perdão, tem 2 também. Depois ali, de C para O tem 2 e de D para O também. Então, botar o ponto O aqui, dar uma apertadinha no desenho. De C para O eu tenho 2. E de D para O eu também tenho 2. Tá? E finalmente ali, de C para D eu tenho mais 2. Só aqui marcar os pontos, para vocês não ficarem perdidos quanto à localização deles. Marcar ali também, tá? O ponto O. E aí pronto, galera. O que você vai ter aqui? Perceba então ali, ó, que agora, olhando desse jeito, como todos os R's são iguais, fica fácil você pegar e achar o REC da associação. Aqui é R paralelo com R, aqui outro R paralelo com R. Você vai ter várias vezes ali aparecendo R's iguais em paralelo. Então é só pegar e dividir pela quantidade que é dividir por 2. Aqui vai dar R sobre 2. Aqui vai dar R sobre 2. Ali no meio tu vai ter o quê, ó? R sobre 2 daqui somado com R sobre 2 dali, né? Bom, R sobre 2 com R sobre 2 dá R. E aí eu terei 3 R's em paralelo, né, galera?
como vou ter 3 R's em paralelo, é R sobre 3, né? Divide pela quantidade de resistores em paralelo iguais. Então, no final das contas, você vai ter o quê? Ó? Um aqui de R sobre 2, só para ficar bem claro, né? Eu vou aqui escrever para o pessoal mais perdido. Aqui vai dar R sobre 2, aqui também vai ser R, e aqui vai ser R sobre 2, tá? Então, a resistência equivalente ali entre A e B vai ser o quê? O série desses três, R sobre 2, mais R sobre 3, mais R sobre 2. Então, R entre A e B, ele vai dar R sobre 2, mais R sobre 3, mais R sobre 2. R com R sobre 2 dá R, mais aqui R sobre 3, o que vai me dar, então, 4R sobre 3, tá? Então aqui, dá uma olhadinha de novo nessa associação, mas assim, você que vai falar ao longo da aula, eu sei que você tem uma dificuldade muito grande em detectar a simetria. Estuda bem o circuito para você não ver se você está cismando que pontos têm o mesmo potencial no chute, tá? Eu tenho que perceber no caso aqui que eu tenho a corrente percorrendo exatamente o mesmo caminho para cá e para lá. Então aqui eu falei que era ponto C e C por isso, porque o caminho que ela vai seguir aqui, ela depois vai se juntar depois, ó, em dois R's aqui que se abrem. Se eu vier por baixo, que também tem dois R's depois. Se, por exemplo, aqui tem um R, aqui tem um R sobre 2, acabou. Aí não é mais simétrico, tá? Aí eu não poderia falar isso, ok? Se aqui fosse R, R, aqui R e R sobre 2, aí as coisas seriam diferentes. Ia ter que parar para ver o que ia acontecer. Mas não seria igual esse aqui com certeza, tá bom? Então toma cuidado aí com esse detalhezinho, tá? Então, na próxima aqui, vamos fazer mais vários outros exemplos, que isso aí exige muito treino. Valeu, pessoal! Galera, agora a questão clássica, já que é uma bem parecida no ITA, se não igual, em outras provas também, que é essa daqui. Então, tipo, isso aqui é um tetaedro de resistores? Pois é, mas se você pega uma figura espacial com resistores, não se assuste, não se abale, porque provavelmente, se você pegar a vista superior da figura, ou seja, redesenhar a figura como se estivesse aqui olhando a mesma de cima, você vai perceber aqui um rearranjo bem mais fácil de lidar. De repente, nem olhar de cima, né? Que será de cima, alguns podem ficar achando que vai ter uma estrela delta lá dentro, né? Pode ficar uma parada meio esquisita assim, né? E aí você pode se enrolar. Então, de repente, é mais fácil até mesmo você simplesmente redesenhar de forma 2D o circuito sem estar fidedignamente fazendo a vista superior. Pode ser assim também. Vou até tirar isso daqui, que é uma ideia para algumas questões, mas aqui nem precisa disso não. Aqui até se você só fizer assim, ó, de A para D, tem de B, de D para C, vamos tentar aqui manter o A e o B parados, como eu quero aqui no caso, entre A e B, né? E ver o que acontece ali no meio. O que eu vou ter então ali? Aqui no caso, seguinte, de A para D eu tenho 1 e de B para D eu também tenho 1. De A para C eu tenho 1 e de B para C eu também tenho 1. Então, vê se você não concorda comigo que o desenho fica mais ou menos assim, ó. De A para C, de A para D. Fechei todos que saem de A, para B, para C e para D. Para B, para C e para D. De B também tem para C, para D e para A. Para A tá aqui, falta agora para D. E falta agora para C, não falta mais nada. E tem também ali no meio de C para D, né? Faltava esse cara. Só que aí por dois motivos. Primeiro, ponte de Wheatstone, né? O produto desses R's é igual, todo mundo igual a R. Então, o produto dos R's ali realmente é o mesmo. E isso já me faz poder cortar o resistor do meio.
Segundo motivo, simetria. Pelo fato também de ser tudo igual a R, se eu passar uma linha aqui no meio, o caminho que eu tenho à esquerda e à direita são exatamente o mesmo, uma imagem espelhada do outro. E aí você vai perceber que esse R aqui, se você quiser forçar a barra, você pode imaginar que são dois R sobre 2 em série, né? Um para cá e outro para lá, pronto. Aí fica realmente espelhado mesmo, não tem dúvida, tá ali batido o martelo. E aí você vai perceber que se o C e o D têm o mesmo potencial, eu posso juntar os dois, né? Que esse R vai sumir, e aí eu posso trabalhar sem ele por um motivo ou pelo outro, tá? E no final das contas, o que você vai ter? Foi o que eu falei na aula de ponte, você pode ali olhar como sendo um R em série com R, 2R, e um R em série com R, 2R, 2R em paralelo contra igual, divide por 2 dá R, tá? Ou então, como aqui é o mesmo potencial, né? Vão ter 2 entre A e C, vai dar a mesma coisa. Então, os dois iguais estão em paralelo, R sobre 2, os dois iguais estão em paralelo, R sobre 2, e aí no final você tem R sobre 2 com R sobre 2, que dá R como tinha dado pelo outro caminho, tá? Dá no mesmo. Se você não entendeu, ó, de repente, vale a pena você redesenhar o circuito mais devagar. Os pontos C e D se unem porque eles têm o mesmo potencial. E aí é disso que estamos falando. Isso na versão em que eu encaro como sendo dois grupos de dois iguais em paralelo, que depois vão dar um só em série, tá? Aí varia, tá bom? Por isso que no final você vai ter aqui R sobre 2 em série com R sobre 2, vai dar um só de R, e aí vão dar dois iguais a R em paralelo. E aí, questão mole-mole, tá? Daria um REC igual a R sobre 2. Beleza, minha gente? Guarda aí que isso é questão clássica padrão. Se você errar, 1000 estarão na sua frente. Tá bom? Beleza? Valeu! Bom, galera, vamos lá. Próxima aqui, parecida com a anterior, em termos, né? Todas são parecidas, todas envolvem simetria. Agora, o jeito de resolver tchaca na buchaca é bem diferente. No caso aqui, o que vai acontecer? Novamente, sem imaginar uma linha passando aqui pelo meio, toda a parte da esquerda é igual à parte à direita, tá? E aí, ó, você pode imaginar o quê? A gente pode considerar, né, que se isso aqui é ponto C, aqui também é C e aqui também é C, tá? Então, na verdade, esses três pontinhos aqui têm o mesmo potencial. Então, significa aqui, ó, que esses três resistores estão entre os mesmos dois pontos A e C. O mesmo acontecendo ali do outro lado. Esses outros três aqui, ó, estão entre os mesmos, no caso aqui, dois pontos B e C. Então, no final, você tem um desenho que é simplesmente o quê, galera? Você tem ali três em paralelo à esquerda e 3 em paralelo à direita. Então você vai ter ali, ó, os 3 em paralelo, eles vão dar R sobre 3. E aqui também você vai ter R sobre 3. Então, show de bola, já terminei. No final, os dois somados vão dar 2R sobre 3. É isso, tá bom? São 2R sobre 3 em série, né? Belezinha? Tranquilo? Me aguarda aí para a questão número 4. Bom, queridos, agora vamos para uma questão que não é tão fácil quanto as anteriores. E eu nem achei as outras fáceis, hein? Tudo bem, mas essa aqui é pior, tá? Que você vai ter o seguinte. Aqui, novamente, se você observar bem o desenho,
Tudo que tem à esquerda tem igualzinho à direita. Então eu posso aqui pegar uma linha com simetria passando aqui pelo meio. E aí o que vai acontecer? Você vai ter aqui o seguinte, ó. Aqui vale redesenhar a figura, tá? Aqui vale muito a gente pegar e redesenhar a figura. Você vai ter aquele R sobre o 2. Vou chamar tudo de ponto D, tá? Só para facilitar aqui. Vou chamar tudo de ponto D para vocês não se perderem. Então, o R sobre 2, o R, outro R, o R sobre 2 vão estar ligados nesse D. Mas cuidado que tem um R aqui, né, que antecede esse grupo, esse par, que não tem aqui que vai direto. Como é que é? Ó, aqui você vai direto. Para quê? Para R em paralelo com R sobre 2. Ali em cima, esse R sobre 2 e esse R está muito ligado aqui, nesse ponto D, né? Só que antes, nessa subidinha tem um resistor R, e aí é que eu tenho o par R em paralelo com R sobre 2 ligados ao D. Tá legal? Tá? Se eu chamar esse ponto aqui de C, como eu chamei ele antes, né? C e D, aqui também é D, né? C e D, e antes de A para C tem o R, tá? Do outro lado você vai ter a mesma coisa, só copiar aqui, repetindo o mesmo que foi feito à esquerda, você terá o mesmo à direita. Então, inclusive, numa associação dessas, se eu achar a primeira parte, se a conta aqui esquerda do REC der 10, é só dobrar e falar que é 20, porque o lado da esquerda tem que dar igual ao lado da direita, né? Então, é só você dobrar, tá? Então, aqui você vai ter o quê? Aqui você vai ter agora, ó. Aqui também vai ser um ponto D, né? Vou fazer assim, para ficar mais bonitinho. E aí, chega aqui. Você vai ter um R em paralelo com R sobre 2. Tá? Aqui é ponto D também. Aqui é ponto D. Aqui você vai ter que é outro R. E aqui você vai ter um B, tá? Que é o mesmo B daqui, por exemplo, né? Tem nada no caminho. Aí acabou, pessoal. O que vai acontecer aqui? Esses dois em paralelo dá R sobre 3. Como é que você faz essa conta tão rápido? É porque o R sobre 2, na verdade, são 2 de R em paralelo. 2 de R em paralelo com o terceiro, são 3 de R em paralelo. Então é R sobre 3, tá bom? Por isso que eu fiz a conta tão rapidamente. Se não, faz produto sobre soma, que vai dar a mesma coisa, né? Lá em cima, idem, vai dar aqui R sobre 3, assim como aqui dá R sobre 3, só que antes de fazer o paralelo disso com isso, cuidado, tem esse R no caminho. Então, de C aqui, ó, de A para D, aqui embaixo tem R sobre 3, mas de A para D ali em cima eu tenho quem? Aqui é R sobre 3. Lá em cima é um R ligado a um R sobre 3. Beleza? Já aqui à direita, eu vou ter a mesma coisa que aconteceu ali à esquerda. R sobre 3 aqui. Aqui R sobre 3R, né? E aqui um ponto B. Pronto. Você vai ter, ó, R em série com R sobre 3, dá 4R sobre 3. Somando dá isso. Aqui, idem. E 4R sobre 3 em paralelo com R sobre 3, você vai ter então o que, bebê? Bom, aí não tem jeito, né? Eu vou ter que pegar aqui, minto, dá pra fazer sim. Pô, mas é muita forçação de barra. Olha o voodoo. Se você não quiser, faz produto sobre soma, mas R sobre 3 são 4 resistores que valem 4R sobre 3 em paralelo. Esse aqui já estava lá em cima.
aqui embaixo, o que são 4 resistores de valor 4R/3 em paralelo. Esquece o lá de cima. Se eu só quisesse, primeiramente, achar o REC entre esses 4, para eu te mostrar que o REC entre esses 4 dá a mesma coisa que isso daqui. Seria dividir por 4, vai dar R/3 e acabou, tá? Então aqui, ó, menina, garota, não é que é mesmo, homem, tá? Mas aí, então, eu tô vendo, no final das contas, juntando com esse aqui de cima, que tá lá, ó, tá? Esse 4R/3 e esse aqui de cima. Olhando para tudo de uma vez, são, na verdade, 5 iguais a 4R/3 em paralelo, então pego o 4R/3 e divide por 5, dando 4R/15. Com a associação, o pedacinho que está à esquerda é igual ao pedacinho que está à direita, Jesus Christ, não é ruim não, hein? Aí aqui, ó, o R entre A e B, ele vai dar no final 4 com 4, 8R/15, né? Que no final são 2 iguais que estarão em série. Tá? Tudo bem? Vê se foi aí. Dá mais um print aí, galera. Se foi, vamos continuar. Valeu! Bom, galera, agora vamos ao seguinte. Aqui você vai ter aqui o quê? Que de A para B eu tenho um R, né? Você vai ter essa estrutura, que aparentemente é uma pirâmide de resistores. Mas não se assusta não. Se você reescrever a associação, você vai perceber o seguinte, ó, de A para B tem um R ali embaixo. Aí você vai ter o que agora ali, né? O C meio que vai estar no meio. Repara só. Você vai ter aqui um resistor de A para D e tem também um outro que é de B para E. Aí, meu querido, tudo agora está indo para C, tá vendo? O D, o E, o B e o A, todos mandam um resistor para esse C ali no meio. E ainda tem o outro que é de D para E lá atrás. Então, você vai ter esse desenho aqui. Espera aí, meu irmão, eu já vi esse desenho aqui antes. Pois é, você de fato já viu aqui esse desenho antes. Essa associação aqui, esse desenho que eu tenho aqui, confere só, gente, você tá aqui, né? É que lá era ponto O, dá no mesmo. É exatamente o desenho da questão anterior, né? Então aqui, ó, na verdade, de forma disfarçada, isso aqui é o mesmo desenho da questão anterior. Como isso aqui é o mesmo desenho da questão anterior, então a associação vai ter o mesmo REC entre A e B, 8R/15. Não precisa fazer de novo. É a mesma questão igualzinha, tá? Então R aqui entre A e B dá 8R/15 de novo. Então é o mesmo desenho, só que veio se apresentando de uma forma um pouco diferente. É isso, tá bom? Valeu, pessoal! Bom, pessoal, talvez para o grande público essa aqui seja a questão envolvendo simetria que seja até mesmo a mais conhecida, né? Eu diria até que tem pessoas que decoram isso daqui. Ah, e é bom lembrar que tudo que existe em simetria para resistores tem questões bem parecidas para capacitores também. Na verdade, algumas até idênticas, só vai mudar a fórmula que você vai usar para associá-los, né? Já que é o contrário do resistor. O série do resistor funciona com o paralelo do capacitor e vice-versa. Mas fora isso, pode tranquilamente aparecer isso aqui também, tá? E aí, o que acontece nesse caso daqui? Nesse caso daqui, gente, a simetria é como se fosse um plano, como é uma figura no caso tridimensional, um plano mediador aqui, ó, que está cortando o seu cubo ao longo aqui da diagonal de face, tanto lá em cima até lá embaixo. É como se tivesse um negócio aqui assim, ó. E aí, esse planozinho aqui no meio fosse um plano que representasse o que eu tenho à esquerda igual ao que eu tenho à direita. Se você fizer também a vista superior, isso fica bem claro pra gente. Uma outra maneira de você enxergar isso, já que algumas pessoas ficam assim meio incrédulas e tal, é você perceber o seguinte:
Que aqui, quando você sai do A, você tem esse resistor, você tem esse resistor, você tem esse resistor, e depois cada um encontra uma configuração que é isso daqui, ó, que é meio que um quadrado de resistores, tá vendo? Lá atrás, idem. Ele vem aqui, depois ele encontra um quadrado de resistores. Aqui também idem, ó. Lá atrás, na face, lá de trás, ele também encontra um quadrado de resistores. Isso tudo demonstra que os potenciais vão ser iguais, eles estão seguindo o mesmo caminho, né? Aqui não, tá? Eles estão seguindo aqui o mesmo caminho, tá? Então, você pode pegar aqui, só corrigir aqui um pouquinho, tá? Que esse potencial aqui, se eu chamar esse cara de ponto C, aqui também é, e aqui também o será. E já olhando sobre a ótica do B, eles vão retornar para o B da mesma maneira. Do B, ó, para cá, olha como tudo é simétrico. Tem o resistor que depois encontra um quadrado de resistores. Tem o resistor que depois encontra um quadrado de resistores. Ou tem o resistor que depois encontra na base um quadrado de resistores. Por mil motivos, se aqui eu chamar de ponto, cadê? De ponto D, aqui também será D e aqui também será D. Tá legal, minha gente? Beleza? Tá? Então você repara o seguinte, na verdade, como que o meu desenho pode ser refeito? Aqui também é muito importante você refazer o desenho. De A para C eu tenho 3. Então, de A para C nós temos ali 3 que estão em paralelo. De C para D a gente vai ter ali mais quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que também vão estar todos em paralelo. Depois aqui mais 3. Que vão ser aqueles que eu tenho, ó, tem de A para C. Depois de C para D. E, perdão, aqui, 3 que são de D para B. Tá legal? Então, com isso, é só agora resolver o paralelo ali de cada trecho, né? São todas iguais a R, né, gente? Lembrando disso, né? Tem nenhuma pegadinha. Todo mundo aqui é igual ao mesmo R, só para você não ficar na dúvida, se confundir. Aí pronto, amigos. Aqui você vai ter o quê? Aqui vai dar R sobre 3. Aqui também vai dar o quê? R sobre 3. E aqui você vai ter o quê? R sobre 6. Logo, são 3 trechos onde cada um deu um resultado aqui em verde, que no final vão estar em paralelo. Somos 3, tá? Então, o seu REC entre A e B será R sobre 3, mais R sobre 6, mais no final R sobre 3. Essa continha dará 5R sobre 6. E aí tá aqui o que a gente queria. Tá bom, meus queridos? Então, pega aí, vê se tá tudo bem, tira o seu print aí. Se tiver, então, fechamos aqui mais uma sequência. Depois das revisões, veremos mais questões disso daqui e também outras questões aqui. Isso aqui se mistura com outros assuntos, tá bom? Forte beijo, forte abraço, até mais, galera. Valeu!